Em pronunciamento de Natal, o presidente Lula não mencionou a alta do dólar, exaltou os trabalhadores, pediu respeito e a harmonia entre poderes e a defesa intransigente da democracia. Nós vamos acompanhar um trecho. O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo. A compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Quero agradecer as orações e as mensagens de carinho que recebi durante a emergência médica que fui submetido recentemente. Graças a esta corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo. Este é o momento de renovarmos nossa esperança. Esperança em um país mais justo, um Brasil sem fome, onde cada mulher e cada homem tenha trabalho digno e tempo para acompanhar o crescimento de seus filhos. Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras. Com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. É a defesa intransigente da democracia. Meu querido Henrique Kriegner, como você avalia o discurso natalino do presidente? Olha, otimista, bem otimista, até quase que irreal, né? Assim, ele retratou ali, eu assisti por inteiro. E esse era o receio. Estava até comentando ontem que o medo era que o Lula desse uma palavrinha fora ou um suspiro a mais aí e a Bolsa fosse, né, a especulação, na verdade, fosse lá em cima, o dólar subisse também e os impactos a gente sofresse aí também na economia. Mas não deu nenhuma bola fora, mas trouxe um país aí que é um pouco plastificado demais, né? Ele traz uma mensagem positiva que o brasileiro que entende bem o que está acontecendo no supermercado, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo em diferentes esferas do nosso país, olha com bastante descrença e não consegue mais entender como que alguém consegue, o presidente da República consegue ainda querer liderar um país, sendo que ele não se conecta com a realidade do que nós estamos vivendo. Seria melhor ter feito um discurso reconhecendo os desafios que nós temos pela frente e encorajando a população de que existe um caminho. Mas aí, talvez para isso ele precisasse conhecer qual é o caminho de saída desse buraco que ele mesmo colocou a gente. Laura Porto, o desafio é a economia? Meu Deus, que baita desafio. Inclusive, eu acho que foi super positivo o presidente não ter falado nada sobre economia, porque todas as últimas falas nós tivemos problemas com a Bolsa, com o dólar subindo. Então, assim, estamos tendo sérios problemas para estabilizar. O nosso dólar está aí mostrando, né, o nível de desconfiabilidade, no caso, que estão com o governo brasileiro. O que eu vi de muito positivo que o nosso presidente fez nos últimos dias foi uma live falando que justamente o Galípolo teria uma independência absoluta ali dentro do BC, para justamente trazer essa confiança que nós temos um futuro bonito pela frente, que tudo pode dar certo, mas o fato é que a economia anda bem preocupante, o mercado financeiro está do jeito que está, todos estamos vendo como está a Bolsa, teremos já uma nova licitação dos dólares, vamos ver como isso vai ficar, porque daqui para frente a gente vai ter que trabalhar muito para ver se esse dólar, eu ia dizer abaixa, mas se não subir já estaremos no lucro. Você sabe que há uma grande preocupação em relação ao dólar no começo do ano, né, professor Sérgio? Se o dólar vai ou não vai continuar neste nível, porque assim, não tem nenhum indicador que aponte para uma diminuição. E aí? É bastante otimista a colocação do presidente e teria que ser assim mesmo, né? Afinal de contas, ele é o chefe do executivo brasileiro, então ele tem que fazer a declaração de Natal, tem que ser otimista, evidentemente que não é diferente. Porém, a realidade ela é muito diferente. Então, nós temos os juros altos, o dólar alto, que diretamente afeta os mais pobres, porque alimentos e materiais de primeira necessidade sempre tem o quê? A dolarização. Então, vai chegar na ponta da linha, então vai chegar lá no pobre, né? As pessoas com menos condições. Aumento da cesta básica, em especial da carne. Então, e outra coisa que eu digo também, os 2 primeiros anos do governo Lula, meio que ele surfou, entre aspas, no sucesso do governo anterior, porque ele deixou as contas
positivas. E hoje, na virada do segundo ano, nós temos principalmente as estatais brasileiras dando um gigantesco prejuízo. Então, as perspectivas para os próximos 2 anos, em especial 2025, já falaram que o Forbes, né, Brasil, já falou, né, isso, que o Brasil não resiste a mais 2 anos se continuar nessa mesma caminhada. Então, oremos e torcemos para que os nossos dirigentes tenham a cabeça na economia, separando da política e ideologia. Como que você avalia, Sérgio Zagarin, esse fim de ano na economia? O presidente está dizendo que a economia está forte. A gente tem bons índices de desemprego, né, de baixo índice de desemprego, a gente tem uma inflação controlada. Por outro lado, a gente tem uma taxa de juros subindo e com promessa já contratadas outras 2 altas de mais 1% em cada uma das próximas 2 oportunidades, ou seja, chegaremos aos 14%. 14,25% de taxa de juros logo no início do ano, e o dólar batendo recordes aí, passando dos R$6. Fechamos ontem a 6,18, se não me engano, 6 alguma coisa. 6,19, ou seja, um número que superou todas as expectativas. As projeções no início de 2024 era que a gente fecharia o ano com algumas variáveis aí, alguns mais otimistas abaixo dos R$5, outros, os pessimistas, 5,50 no máximo. Passamos todas essas expectativas, superamos a meta e chegamos nos quase 6,20. E dobramos a meta. E aí? Pois é. Eles superaram a meta, eles dobraram a meta. Mas a minha análise é bem simples, igual a de quem está nos assistindo. Porque o brasileiro, a partir do momento que o presidente da República diz que vai fazendo um anúncio em rede nacional, todo mundo para, até porque é o horário nobre da televisão. É aquele horário que todo mundo senta no sofá e fala assim, quero entender como que o Brasil vai melhorar daqui para frente. Então, a partir do momento que você tem essa expectativa, o discurso do presidente gera uma frustração gigantesca. Porque o cenário econômico, eu vou repetir aqui um compilado do que vocês falaram. O dólar, recorde, chegou a bater 6,26. Juros futuros já está indo para casa dos 17%, Koba. 14,25% eles estão cogitando no começo do ano, juros futuros 17%. Estatais, o professor Sérgio falou, prejuízo de mais de 7 bilhões. Então, esse cenário econômico que é catastrófico, ele só gera uma frustração muito grande no brasileiro que está assistindo. Porque o que o presidente deveria fazer? Fala, gente, vamos colocar ordem na casa. Fazer parecido com o que o Milei fez na Argentina. Não é fórmula mágica, não tem como fazer diferente. Para você conseguir ter austeridade fiscal, você tem que gastar menos do que você arrecada. Então, o primeiro discurso, a primeira fala do presidente tem que ser essa. Nós vamos ajustar as contas, nós vamos cortar na pele, a gente vai cortar na carne, vamos acabar com o super salário do servidor público, vamos acabar com aqueles salários acima do teto constitucional, que é dos ministros do STF, de R$44 mil, vamos acabar com essa imoralidade de emendas parlamentares que já superaram 50 bilhões de reais. Vamos reduzir o valor da Lei Rouanet, que é de 16 bilhões de reais. Pensando que no governo anterior ela estava em 2 bilhões, eu não estou discutindo aqui a quantidade dela, mas eu estou discutindo para quem ela vai. Ela vai para artista que já às vezes é consagrado, ao invés de incentivar a cultura na base, nos municípios. Então, o discurso do presidente nesse sentido, ele é muito ruim. Porque quem está em casa assistindo, olha e fala, é mais do mesmo. Porque ele não apresentou uma forma de conseguir sair desse cenário. O dólar está subindo, o investimento no Brasil ele vai diminuir e não há nada que mude essa situação enquanto a gente não tiver um poder executivo que consiga ter austeridade fiscal e diálogo com o poder legislativo, que tem grande culpa também. Porque o legislativo coloca a faca no pescoço do executivo querendo mais dinheiro para abastecer suas bases para se perpetuarem no poder. O presidente podia ser o Lula, podia ser o Bolsonaro, podia ser o Temer, a Dilma, a gente vai voltando no tempo, mas enquanto o Congresso Nacional também não for tão pressionado quanto o presidente da República pela própria população brasileira, esse jogo de empurra vai continuar existindo. E isso gera desastre econômico, diversos problemas, e isso tudo faz com que o brasileiro ele acabe, muitas vezes, em descrédito com a própria política em si. Sendo que, na verdade, a política... Ó, que bonito eu vou falar, gente. Você que está em casa, preste bem atenção. A política é o instrumento, é a ferramenta que nos possibilita de resolver os problemas da sociedade. Ela é o único instrumento, não tem outra fórmula.
A política é que faz com que a economia melhore, com que você tenha uma saúde melhor, uma educação melhor. Então, você precisa acreditar na política. E acreditar na política é cobrar melhor os seus políticos. E aí, meu querido Henrique Kriegner, a sua avaliação sobre o pronunciamento de Natal? Ou você já disse que o presidente, ainda bem, não falou nada de muito polêmico para não mexer no dólar, na bolsa? Não, e eu acho que vale a pena lembrar agora, acompanhando a fala anterior aqui do meu colega, que o Congresso acabou de votar o pacote de corte de gastos, né? Que também foi uma super discussão que envolveu toda essa discussão entre todos os poderes para chegar ali numa situação em comum, visando justamente a economia. Então... E com o pacote de corte de gastos, você acha que há alguma projeção positiva? Porque a segunda parte desse pacote ficou para o ano que vem, que é justamente a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. No mesmo dia que o Haddad deu a notícia de que vamos cortar gastos, vamos deixar de arrecadar. Como é que equilibra a balança não tá. Exato. Quem tenta fazer a conta ali acompanhando não consegue encontrar da onde está saindo esse otimismo, né? E a expectativa de que vai dar certo. Mas, realmente, assim, o fato de não ter uma fala direcionada para a economia, ela traz não cutuca ainda mais a insegurança que o mercado já estava sentindo, já tem sentido e ainda permanece bastante sensível, né, a essas falas do próprio presidente da República, mas abre ali um caminho para que, de fato, não haja essa conexão com a dificuldade que o povo está sentindo. E eu acho que isso, do ponto de vista de comunicação e liderança, isso é muito importante, para que não seja só uma fala de otimismo e de boas expectativas. Isso todo mundo tem, todo mundo quer que a situação seja melhor, todo mundo quer que a economia cresça, mas se espera do líder um reconhecimento dos desafios objetivo para que, então, dali se encontre um otimismo com uma porta de saída. E é o que eu falei antes, talvez é porque não falou porque não sabe, e era melhor mesmo que não falasse para que não falasse besteira e a situação piorasse, o Natal fosse um pouco mais amargo do que já é. O último pronunciamento, né, o pronunciamento, na verdade, do Fernando Haddad sobre o corte de gastos, entre aspas, e também as mudanças aí na questão de arrecadação, levou uma crise por parte do mercado muito severa. Depois as falas do presidente. A Laura trouxe aqui, né, a fala do presidente junto com o Galípolo, tentando tranquilizar, e isso é positivo. Porém, só se fez necessária essa fala por conta das inúmeras outras falas contrárias ao Roberto Campos Neto que o Lula fez e defendendo aí, fazendo uma campanha aberta para todo mundo ver da presença, da indicação do Galípolo. Então, ele criou um cenário de instabilidade, insegurança e depois ele teve que colocar panos quentes. Vamos ver se vai pegar.